Olha, a lei das estatais, agora tem uma matéria nossa aqui da Rema TV, o ministro Lewandowski ele derrubou a quarentena nessa questão da lei das estatais. Roda aí. Após pedido do PCdoB, o ministro Ricardo Lewandowski suspendeu a necessidade de quarentena para indicação de políticos às empresas estatais. Após a paralisação do julgamento, a decisão foi tomada em caráter liminar. A lei das estatais, sancionada em 2016, estabeleceu uma série de critérios mais duros para indicação às diretorias e aos conselhos de administração de companhias públicas controladas pela União. Segundo ele, embora bem intencionada, a lei não levou em conta parâmetros técnicos ou profissionais na decisão. Lewandowski afirmou que a lei de estatais incorporou ao sistema jurídico inúmeras regras de governança corporativa indiscutivelmente positivas, que contribuem para conferir mais transparência, controle, previsibilidade e imparcialidade às atividades das empresas estatais a ela submetida. O ministro ressaltou que integrantes de partidos ou pessoas que atuarem em eleições podem ser indicados para os cargos em estatais, mas devem deixar os vínculos com as legendas quando estiverem nas funções. A ação do PCdoB chegou a ser levada para análise no plenário virtual do STF, mas um pedido de vista do ministro André Mendonça suspendeu o julgamento. O tema agora está liberado para o debate e votação no plenário do Supremo e caberá a presidente pautar ou não. Ramon, o Lewandowski está com um pé na aposentadoria, mas enquanto isso ele está mostrando que tem gás, né? O Lewandowski é um dos ministros mais preparados que o Supremo tem. Houve uma manobra, a questão foi colocada no plenário, para o plenário discutir. Me parece que havia uma tendência de realmente declarar algumas inconstitucionalidades, e o André Mendonça tirou, né, naquela manobra malandra, pediu vista para poder discutir depois. O Lewandowski deu ali a canetada numa decisão monocrática, e agora, para poder rediscutir, tem que trazer para o plenário, né? Então, assim, foi um processo. A lei das estatais, eu concordo com ele. Na verdade, a lei das estatais foi escrita no mercado financeiro, né, foi para impedir, para controlar as estatais. Há aspectos positivos na lei, né, mas ela precisa ser temperada, né, com aquilo que é fundamental, porque um governo que ganha eleição com um programa, né, que é chancelado nas urnas, para implementar um programa que é chancelado nas urnas, ele precisa ocupar postos chaves, principalmente em estatais que são estratégicas para o país, como o BNDES, por exemplo. Então, o ministro Lewandowski está de parabéns, vamos aguardar a decisão final, porque será do plenário do Supremo, quando o André Mendonça entregar o voto dele, a ministra Rosa Weber poderá pautar a decisão para ser tomada no plenário. Muito bem. Frota, sua vez. Isso é um grande absurdo, né? Mais uma das aberrações do STF. Porque, veja bem, essa lei foi aprovada em 2016 pelo então presidente Michel Temer. Então ela foi aprovada por 513 deputados e 81 senadores. Pessoas eleitas. E uma única pessoa, de forma monocrática, ela decide. E ela não foi eleita pelo povo. Para você ver o tamanho do absurdo. Agora... Mas a Constituição não permite isso, Ricardo? Lei, a Constituição não permite? No Legislativo? Não, mas então o STF nessa foi legal aí, a decisão do Lewandowski, é isso? Tudo que o Ministério, que o STF faz é ilegal, já que não tem ninguém para... Estou lhe perguntando sobre a ótica da Constituição, você que é jurista. Não, eu estou falando que foi uma decisão que havia sido respeitada desde 2016. Bolsonaro respeitou essa lei, respeitou a vontade. Isso foi para moralizar as estatais, numa época em que a corrupção estava em alta e a impunidade também. Essa lei veio justamente para isso, para impedir que essas pessoas fizessem o que fizeram no passado, acabassem com as estatais, dessem prejuízos bilionários. E hoje, até no governo do Bolsonaro, estava dando dividendos, superávit. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai retroceder? Isso é bom para o país? Será que você que está acompanhando aí, será que vai aplaudir essa decisão do Lula de voltar por um passado sombrio,
E é isso que ele quer. Ele quer fazer essas estatais de cabide de empregos. Ele quer colocar a companheirada dele. Ele precisa. As estatais, essa lei, ela previa aí uma quarentena de 3 anos. E um único ministro derruba. Não, pode assumir. Fiquem à vontade. Eles estão tudo assim, ó. Tudo mancomunado. É um absurdo a gente ver que hoje o legislativo não representa nada. Porque ali é competência do legislativo. Se eles criaram uma lei, se eles votaram uma lei no Congresso, por unanimidade, foi sancionada pelo presidente da República, Michel Temer na época, foi sancionada, e agora o Lula quer retroceder, o que a gente vai esperar? Essa insegurança jurídica, essa incerteza que o país está vivendo. Então isso é um absurdo, isso é um retrocesso para o país. Herbert. Essa questão da lei das estatais, ela trouxe um gato no saco, né? Que é a questão das nomeações. Todo mundo sabe que está em casa nos assistindo que quem ganha eleição quer indicar os cargos. É simples, Ricardo Frota. É simples quem está em casa nos assistindo. Ora, como é que eu ganho uma eleição? Tenho, como disse aqui o Cajuí, tem um projeto de governo que foi avalizado, foi analisado, avalizado pela urna, e não poder indicar quem eu quero para ocupar um cargo de minha confiança, da confiança do meu governo, é muita hipocrisia. Agora, com relação às estatais, aproveitando, Cícero, já passou da hora de privatizar as estatais ineficientes no nosso país, que muitas delas são cabides de emprego. É preciso urgentemente o próprio governo Lula, o próprio governo Dilma, o governo do PT, privatizar os aeroportos. Né? Se privatizou a Embraer também. Então, que se faça um estudo e avance com a privatização dessas estatais que causa prejuízo ao bolso do contribuinte brasileiro. Chico, sua vez. Realmente é um grande absurdo o que o Ricardo falou aqui. Realmente um ministro que não votado pelo povo, tá? O STF é um colegiado superior para quando há uma inconstitucionalidade, quando há uma dúvida na lei. Isso é o papel do STF. Agora, uma lei clara, tanto é que faz 7 anos, não houve, em momento algum, nenhum tipo de intervenção, nem partidária, nem pela OAB, nem por qualquer cidadão nesse país interpelando a lei. Agora, para atender o desejo do atual presidente, e essa lei, minha senhora e meu senhor, isso foi criado em 2016, quando da saída da senhora Dilma, que as pessoas estavam nas ruas, foram para a rua, milhões de pessoas, pelo desgoverno que estava acontecendo, todas, Petrobras dando prejuízo, Correio dando prejuízo, tá? Eletrobras dando prejuízo, e simplesmente teve que acontecer a mudança da lei. Eu lembro que se falava, e isso, se o PT voltar um dia ao poder, ele não poderá fazer a mesma barbárie que ele fez, que fizeram, praticamente levando tudo. Então, minha senhora, meu senhor, é fácil, é bonito chegar agora e dizer. E concordo também, professor Herbert. Realmente, o político, o prefeito, o governador e o presidente, quando ganha, ele tem o seu pessoal para pôr nos cargos. Mas temos que diferenciar cargo político, tá, do cargo técnico. Tá? Cargo técnico. Não adianta pôr um político numa diretoria da Petrobras, não adianta pôr um político no BNDES, que sabemos o que ele vai fazer. E lá se o político for técnico, Chico Holanda? Mas já passa a ser suspeito. A partir do momento que ele é político, principalmente quando ele participou de governo já, e que tivemos lá atrás o filme já visto. Eu sempre digo, esse filme eu já vi. É só nós buscarmos, olhar no retrovisor e ver lá atrás o que aconteceu. Então é fácil. Se fosse um governo novo, que não tivesse governado ainda esse país,
Mas tudo que está acontecendo nós vimos lá atrás. É um filme repetido com o mesmo diretor e os mesmos atores. O Ramon pediu 30 segundos. Ramon, por favor, respeite o tempo, tá? Porque eu já estou atrasado aqui no roteiro. É um filme repetido que o povo pediu para ver de novo, Chico Holanda. E quem manda no país é o povo. Lembre-se disso sempre. Não é meia dúzia. E para lembrar o Ricardo que a lei das estatais não foi aprovada por unanimidade, e lembrar o Chico, o telespectador, que foi o PCdoB que interpelou o STF com relação à lei das estatais. E, se eu não me engano, Ricardo, a Constituição diz que nada poderá fugir da apreciação do Poder Judiciário. Logo, cabe ao Judiciário apreciar a ilegalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei, sim ou não. Me parece que não há invasão de prerrogativa na medida em que houve um acionamento devidamente legal. O que me assusta é ver um operador do direito falando verdadeiros absurdos aqui, é só isso. Aí eles verificaram a inconstitucionalidade 7 anos depois? É isso? Agora que foram esperaram provocados. Lula ser eleito para verificar que há uma inconstitucionalidade? Meu querido, o problema é que só agora o PCdoB entrou com o pedido. Ele não entrou no mérito, ele deu Entendeu? Entendeu? Agora, você queria que o STF entrasse lá atrás sem ser... Ô, Ricardo, você queria que o STF se vai manifestasse... colocar em pauta ou não. E se não colocar o pauta, Ricardo, vai você queria que o STF se manifestasse sem ter sido chamado a falar? Agora o PCdoB chamou e ele falou. A inércia do Poder Judiciário é princípio basilar da República e da democracia, Ricardo, por favor. Professor do MST. Fala, Chico, equivocado, para não chamar de mentiroso. Veja só, todos, quando é PCdoB, quando é PSOL, quando é da esquerda, dificilmente o STF não acata. Agora, vá ter pedido à direita. Se for PSOL e PT, esse na aí hora é e atendido. PCdoB. Os partidos, exatamente, invasor de terra do professor Ramon Cujuí. Chico equivocado. Muito bem. Olha, o Aloysio... Cujuí que não viu os